Para sempre seja louvado o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Duzentésima, 25ª noite. Continuação da história do príncipe Camarazalmão desde a sua separação da princesa Badouri. Senhor, enquanto na ilha de Ébano as coisas estavam entre a princesa Badouri, a princesa Yatanefu, o rei Armanos com a rainha, a corte e os povos do reino, no estado em que vossa majestade pôde compreender à vista do que já contei, o príncipe Camaralzaman continuava na cidade dos idólatras em casa do jardineiro que lhe dera agasalho. Um dia muito cedo, quando o príncipe se dispunha a trabalhar no jardim, segundo o seu costume, o bom jardineiro o impediu. Os idólatras, disse-lhe, celebram hoje uma grande festa, e como se abstém de todo o trabalho para passá-la nas assembleias e regozijos públicos, não querem também que os muçulmanos trabalhem. E os muçulmanos, para conservarem a sua amizade, tomam por divertimento assistir os seus espetáculos, que são dignos de se verem. Assim podeis descansar hoje. Deixo-vos aqui, e como vem chegando o tempo em que o navio mercante de que vos falei deve fazer a viagem da ilha de Ébano, vou ver alguns amigos e saber deles o dia em que se fará a vela, e ao mesmo tempo tratarei da vossa passagem. O jardineiro tomou seu melhor vestido e saiu. Vendo-se sozinho, o príncipe Camarazalmão, em vez de tomar parte na alegria pública que ressoava por toda a cidade, a inação em que estava lhe fez a lembrança, com mais violência que nunca, a triste recordação da sua querida princesa. Recolhido em si, suspirava e gemia, passeando pelo jardim, quando a bulha que dois pássaros faziam sobre uma árvore o obrigou a erguer a cabeça e a parar. Viu Camarazalmão com pasmo que esses pássaros se despedaçavam cruelmente, e em breves instantes um deles caiu morto aos pés da árvore. O pássaro que ficara vencedor levantou o voo e desapareceu. No mesmo instante, outros dois pássaros maiores que viram o combate de longe chegaram por outro lado, puseram-se um à cabeça, outro aos pés do morto, miraram-no algum tempo, meneando a cabeça de um modo que indicava a sua dor, abriram uma cova com as garras e o enterraram. Logo que encheram a cova com a terra que dela haviam tirado, levantaram voo. Passado pouco tempo, voltaram segurando no bico, um por uma asa e o outro por um pé, o pássaro matador que dava gritos espantosos e fazia grandes esforços para se escapar. Colocaram-no sobre a sepultura do pássaro em que satisfazer a sua raiva, e ali, sacrificando a justa vingança do assassínio que cometera, arrancaram-lhe a vida às picadas. Abriram-lhe finalmente o ventre, tiraram-lhe as entranhas, deixaram o corpo no mesmo lugar e voaram. Permaneceu Camarazalmão sumamente admirado enquanto durou um espetáculo tão assombroso. Chegou-se à árvore onde a cena se passara e, lançando os olhos sobre as entranhas dispersas, viu alguma coisa encarnada que saía do estômago que os pássaros vingadores tinham dilacerado. Pegou no estômago e, puxando a coisa encarnada, viu que era o talismã da princesa Badouri, a sua muito amada, que lhe causara tantas penas, enfados e suspiros, desde que esse pássaro lhe arrebatara. Cruel, clamou ele logo, olhando para o pássaro, tu te divertias a fazer mal e não devo queixar-me menos do que tu me causaste. Porém, tanto mal me fizeste quanto agradeço aos que me vingaram de ti, desafrontando a morte do seu semelhante. Não é possível expressar o excesso de alegria do príncipe Camarazalmão. Querida princesa, clamou ele ainda, este instante feliz que me restitui o que vos era tão precioso é sem dúvida um presságio que me anuncia que vos encontrarei também, e talvez mais cedo do que cuido. Bendito seja o céu que me depara esta felicidade
e que me dá ao mesmo tempo a esperança da maior ventura que possa desejar. Proferidas essas palavras, Camarazalmão beijou o talismã, embrulhou-o e atou cuidadosamente à roda do braço. Na sua extrema aflição, passara quase todas as noites a atormentar-se e sem pregar o olho. Dormiu sossegadamente na que se seguiu a tão feliz aventura. E no dia seguinte, tendo tomado seu vestido de trabalho ao raiar do dia, foi receber ordens do jardineiro, que lhe pediu que derribasse e desarraigasse uma certa árvore avelhentada, que não dava fruto algum. Pegou o Camarazalmão numa cunha e pôs mão à obra. Ao cortar uma das raízes, deu um golpe em alguma coisa que resistiu, produzindo um som metálico. Afastando a terra, descobriu uma prancha de bronze, debaixo da qual havia uma escada de 10 degraus. Desceu logo e, estando embaixo, viu uma cova de 2 para 3 varas enquadrado, onde contou 50 grandes vasos de bronze dispostos em roda, cada qual com sua tampa. Descobriu-os todos um após o outro e não havia nenhum do que não tivesse cheio de ouro em pó. Saiu da cova em extremo alegre por haver descoberto um tesouro tão rico. Tornou a pôr a prancha sobre a escada e acabou de desarraigar a árvore, esperando a volta do jardineiro. Tinham informado o jardineiro no dia antecedente que o navio que fazia a viagem da ilha de Ébano cada ano devia partir em breves dias, mas não souberam dizer-lhe precisamente quando, e deixaram isso para o dia seguinte. Foi lá e voltou com um semblante que denotava a boa nova que tinha para anunciar a Camarazalmão. Meu filho, disse-lhe, pois pelo privilégio da sua idade costumava tratá-lo assim, alegrai-vos e preparai-vos para partir ao cabo de 3 dias. Far-se-á vela o navio nesse dia sem falta, e ajustei a vossa passagem com o capitão. No estado em que me encontro, replicou Camarazalmão, não podeis anunciar-me coisa mais agradável. Em recompensa, tenho também a anunciar-vos uma nova que deve alegrar-vos. Tende o trabalho de vir comigo e vereis a boa fortuna que o céu vos depara. Levou o Camarazalmão o jardineiro ao sítio onde desarraigara a árvore. Fê-lo descer a cova e, tendo-lhe mostrado a quantidade de vasos cheios de ouro em pó que nele havia, deu-lhe demonstrações da sua alegria, fazendo-lhe que Deus finalmente recompensava a sua virtude e todos os trabalhos que tivera desde tantos anos. Como entendeis isso? Replicou o jardineiro. Imaginai vós que eu queira apropriar-me desse tesouro? Pertence-vos todo, e a ele não tenho direito algum. Há 80 anos que meu pai morreu e não fiz outra coisa senão mexer a terra desse jardim sem o ter descoberto. E este é um sinal de que vos estava destinado, visto que Deus permitiu que o achasseis. Convém mais a um príncipe como vós do que a mim, que estou à beira da sepultura e não preciso já de coisa alguma. Deus vos manda, a propósito, no momento em que vos dispondes a restituir-vos aos estados que devem pertencer-vos, e onde fareis dele um bom uso. Não quis o príncipe Camarazalmão ceder ao jardineiro em generosidade, e tiveram uma grande contenda a este respeito. Protestou-lhe, por fim, que não aceitaria absolutamente coisa alguma se não guardasse metade para si. Cedeu o jardineiro e ficaram cada um com 25 vasos. Feita a repartição, meu filho, disse o jardineiro a Camarazalmão, não basta isso. Trata-se agora de embarcar essas riquezas no navio e de levá-las convosco tão ocultamente que ninguém tenha conhecimento delas. Do contrário, correreis risco de perdê-las. Não há azeitonas na ilha de Ébano, e as que levam daqui vendem-se lá muito bem. Como sabeis, tenho uma boa provisão das que colho no meu jardim. Deveis tomar 50 vasos e enchê-los até o meio de ouro em pó e o resto de azeitonas, e os faremos levar ao navio à hora de vos embarcardes. Seguiu Camarazalmão este bom conselho e empregou o resto do dia a preparar os 50 vasos. E como receasse que o talismã da princesa Badouri, que trazia ao braço, lhe escapasse, tomou a precaução de o meter num desses vasos
e nele fazer um sinal para o reconhecer. Tendo acabado de pôr os vasos em estado de serem transportados, como ia anoitecendo, retirou-se com o jardineiro e, entretendo-se, contou-lhe o combate dos 2 pássaros e as circunstâncias desta aventura, que lhe fizera recuperar o talismã da princesa Badouri e que não lhe causou menos admiração que alegria em razão do amor que lhe tinha. Ou fosse por causa da sua avançada idade, ou porque tivesse trabalhado mais naquele dia, passou o jardineiro uma má noite. O seu mal aumentou no dia seguinte e achava-se ainda em pior estado no terceiro pela manhã. Apenas amanheceu, o capitão do navio e alguns marinheiros vieram bater à porta do jardim. Perguntaram a Camarazalmão, que lhes abriu, onde estava o passageiro que devia embarcar no navio. Sou eu mesmo, respondeu-lhe. O jardineiro que ajustou a minha passagem está doente e não pode falar-vos. Podeis entrar e levar os vasos de azeitonas que aqui estão com a minha bagagem. Seguir-vos-ei logo que me tenha despedido dele. Os marinheiros carregaram com os vasos e a bagagem, e deixando o príncipe, o capitão disse-lhe: Não faltes em vir já, o vento é bom e só espero por vós para fazer minha vela. Tendo partido o capitão e os marinheiros, entrou Camarazalmão no quarto do jardineiro para se despedir dele e agradecer-lhe todos os serviços que lhe fizera. Mas achou-o agonizando e custou-lhe alcançar dele que fizesse a sua profissão de fé, conforme o costume dos bons muçulmanos em artigo de morte, e viu-o expirar. Na necessidade em que se achava o príncipe Camarazalmão de embarcar-se, empregou todos os esforços possíveis para prestar as últimas homenagens ao defunto. Lavou o seu corpo, amortalhou-o e, depois de ter-lhe feito uma cova nos jardins, pois sendo os maometanos apenas tolerados nessa cidade de idólatras, não tinham um cemitério público. Procedeu ao enterramento, acabando esse serviço no fim do dia. Partiu imediatamente em direção ao porto para se embarcar. Para não perder tempo, levou consigo a chave do jardim, o intento de a entregar ao proprietário, no caso que pudesse fazê-lo, ou de confiá-la a alguém em presença de testemunhas para que a desse a ele mesmo. Porém, chegando ao porto, soube que o navio, depois de ter esperado 3 boas horas por ele, se fizera em fim de vela e já tão distante que não se via. Queria Sherazade prosseguir, porém a claridade do dia que já aparecia a obrigou a cessar de falar. Tornou a continuar a mesma história de Camarazalmão na noite seguinte e disse ao sultão das Índias: Puxa vida, quando tudo parecia que estava indo de vento em popa, de repente acontece esse contratempo da morte do jardineiro e nosso príncipe Camarazalmão acaba perdendo o navio, sua carga e o talismã. Será que ele conseguirá reverter esse problema? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.